O trabalho interior. Papá. Que tal essa intro, hein? Boa noite, bom dia, boa tarde. Para você, para mim também. Estamos de volta com o nosso trabalho interior, estudando aqui o livro Os Deuses Atômicos. Hoje vamos estudar o capítulo 1, uma parte dele, que diz assim: átomos. O objetivo da ciência da união ou yoga, como é conhecida no Oriente, é colocar o homem em contato com o seu íntimo. As páginas que se seguirão servem apenas como introdução a essa ciência. O conhecimento mais profundo e perfeito somente pode ser dado ao estudante quando este esteja realmente preparado para ele, porque quem ensina yoga àquele que não está preparado sofrerá severíssimos castigos. Bom, a ciência da união ou yoga, que a gente falava em outros vídeos, né, que yoga significa união, ou a ciência da união, esse conhecimento que não é teórico, esse conhecimento que você vai conhecendo à medida que você vai fazendo o trabalho interior. E quando você vai fazendo esse trabalho interior, esse trabalho te conecta ou faz você retornar ao íntimo, ao ser, ao Pai, à sua verdade. E a yoga, como a religião, o religare, essa ciência é conhecer essa ciência que nos permite unir-nos. Unir o quê? A parte humana, isso que mora aqui dentro, por meio da consciência, ao espírito. E esse livro inteiro aqui é só uma pequena introdução, é só um passinho ali, mas você vai ver que realmente esse passinho nos fica bem grande pra gente, os mortais, mas bom, o que a gente conseguir avançar tá bom. E começa aqui com um alerta muito importante, que aquele que ensina yoga aos que não estão preparados sofrerá severíssimos castigos. Então, realmente, ainda que eu quisesse ou ainda que alguém queira falar do trabalho interior, é muito delicado, porque é muito poderoso, e é muito delicado para a pessoa, não que eu saiba muito disso, né, mas é muito delicado para a pessoa falar de certos temas, porque podem gerar, se não forem bem utilizados, se não forem usados pela consciência, podem fazer muito dano para a pessoa que não entende e tenta colocá-los em prática, e pode causar também problemas para a própria pessoa. Então, a gente sempre, ou eu sempre me guio numa frase que dizem os tibetanos, né, que tem que aprender a graduar a luz. Então, um mestre realmente ele tem que aprender a graduar a luz, e um estudante disso também tem que aprender. Por quê? Porque se você chega com a luz muito forte, a pessoa, em vez de ela ficar iluminada, ela fica cega. Então, se você está no meio da escuridão, um pouquinho de luz já é o suficiente para que todo mundo te veja. Agora, se está um solaço, né? Se está um solzão e você brilha, não tem problema. Mas esse solzão aqui que é um mestre gigantesco que está iluminando um monte de outras pessoas que tem um pouco de luz. Então, nós temos que aprender a graduar isso e não falar mais do que o devido. Mas, bom, realmente isso aqui é para quem tem muito conhecimento, mas a gente também sempre tem que cuidar. As revelações fragmentárias que nos chegaram dos grandes iniciados foram, de modo geral, monopolizadas e alteradas por certas organizações religiosas, que deviam tê-las mantido como sagradas, afirmando serem as únicas depositárias desses conhecimentos desde que foram revelados. Entretanto, só fizeram modificá-los para fortalecer com eles suas próprias crenças pessoais, e essas falsas transcrições afundaram o mundo nas trevas. Os grandes iniciados foram sempre esses mestres que pisaram nesse planeta: Jesus de Nazaré, o Buda, Moisés, Maomé, Krishna, Rama, Confúcio, Furri. Mas
que esse ensinamento que eles passaram 2.000 anos, 1.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos atrás, vão sendo tergiversadas, vão ficando, vão perdendo o seu princípio real com o tempo. E incluso algumas religiões, algumas formas religiosas, alguns grupos, talvez até querem ser como os depositários disso. Eles querem como cortar dizendo que nós temos a verdade ou que nós sabemos e acaba realmente só trazendo mais confusão e mais problemas no mundo. Então a gente tem que cuidar muito para não ser esses que tergiversamos. Por isso que nós mesmos temos que aprender a codificar, a decodificar as mensagens desses grandes iniciados, desses grandes mestres e fazer a nossa própria luz. Porque realmente depender da luz dos outros não serve, não dá realmente um trabalho interior. O ocultismo nos ensina que o universo visível não é mais do que a contraparte inferior do universo superior, o qual, se pudéssemos percebê-lo, nos conferiria a felicidade total e a eterna juventude. Tudo quanto vemos em torno de nós é ilusório, apenas um fragmento de algo muitíssimo maior, porquanto nossa mente está aprisionada e submetida ao nosso próprio mundo ilusório. Quando formos capazes de levantar o véu, perceberemos nas profundezas da natureza uma mente que guia e dirige todas as coisas. O ocultismo tem muita coisa de magia, tem muita coisa de muitas coisas, mas no sentido mais simples e mais, para mim, o mais importante é justamente essa questão do véu. O ocultismo não é algo do outro mundo, é simplesmente essa alma, consciência que está aqui, buscando essa conexão com o ser, com o espírito. Mas entre isso, entre esse mundo daqui, o material, e o mundo do espírito, existe esse véu, existe essas trevas, esses condicionamentos, essas limitações que nos impõem a mente, as emoções, a matéria. Então, o mundo espiritual está oculto para a gente. E o ocultismo é esse caminho de buscar ver esse oculto, perceber esse oculto, não com esses olhos, senão com os olhos da alma. E as pessoas, os mestres, e a pessoa que vai conseguindo comprovar isso, ela vai percebendo que realmente tem muita coisa mais além. E o material que a gente vê aqui é só a parte de baixo de algo que existe superior, e lá nessa parte superior está a felicidade total e a eterna juventude que nós buscamos. Tudo quanto vemos em torno de nós é ilusório, e esse é um conceito interessante, porque geralmente a gente fala, isso aqui é real? Ou isso é mais real que o amor? Isso é mais real do que a paciência? E geralmente a gente acha que isso é mais real, né? Porque isso eu posso tocar, isso é duro, é de verdade, é de material. Agora eu te pergunto, em 100 anos ou em 1000 anos, isso daqui seguirá existindo? E o amor seguirá existindo em 1000 anos? A paciência? A gente tem que entender que o real é o que existe para sempre, é o que é eterno. Espiritualmente falando, isso não é real. Isso é material e passageiro. No espaço-tempo, isso daqui tem um curto período de tempo. Foi feito talvez em 2020 e talvez em algum tempo já vai ter virado outra coisa. Enquanto que o amor, enquanto que as vidas passadas, enquanto que a sua alma, a sua consciência são reais. Ainda que a gente não possa ver, elas existem agora, existiam há 1 milhão de anos atrás e seguirão existindo. Mas
nós não temos as faculdades, ou geralmente as pessoas não têm a faculdade para perceber o que realmente é real, o que realmente é verdadeiro. Por isso que nós precisamos fazer o trabalho interior para poder despertar para isso, recuperar esses poderes e poder realmente dar valor para o que realmente é real. Vale a redundância de todos esses realmente que eu falei. Apenas um fragmento de algo muitíssimo maior. Porquanto nossa mente está aprisionada e submetida ao nosso próprio mundo ilusório, porque a nossa mente está conectada com o mundo sensual, sensorial, dos sentidos. Mas existe uma mente que é utilizada pela consciência, a mente cósmica, universal, que essa sim pode ir ao mundo das ideias, ir ao mundo espiritual, ao mundo causal, e lá realmente comprovar as coisas que sempre existiram e sempre existirão. Quando formos capazes de levantar o véu, perceberemos nas profundezas da natureza uma mente que guia e dirige todas as coisas. A gente vai ver que não existe casualidade. Que talvez você tenha chegado neste vídeo e você pense, nossa, que legal. Eu espero que você pense, né? Nossa, que legal esse canal, o que ele fala, eu também estou fazendo isso e não sei o quê. Mas não é casualidade. Tá, é o algoritmo do YouTube, da rede social, que seja, mas acredita que se a gente pudesse realmente ir mais além disso, dessa limitação que a gente tem, a gente se daria conta que a inteligência divina, que essa mente cósmico, demiurgo, existe uma força que realmente está guiando os nossos passos, que está guiando as coisas da forma mais mágica possível. E isso realmente é o que a gente vai ativando à medida que a gente avança. E tem gente que não acredita em magia, né? Mas uma vez falaram, pô, os caras não acreditam em magia, mas eles moram num círculo, numa esfera cheia de água azulzinha que gira ao redor de uma bola de fogo no meio do vazio, do espaço infinito, e não acreditam em magia. Se tudo é magia. A gente acha que o nosso corpo é fruto da casualidade, fruto da evolução, mas cada coisa no nosso corpo é mágico. Olha um fio de cabelo, olha como as unhas crescem, olha como as linhas da sua mão podem dizer coisas, olha como a íris do seu olho pode mostrar para o que sabe ler quais órgãos do seu corpo estão doentes. Todos os minerais, para que funciona o potássio, o cálcio, o magnésio, o molibdênio, as vitaminas, tudo é magia pura. Mas para a mente aqui que está limitada e que não quer se abrir à ideia de que ela não sabe nada e de que ela está tão longe de saber, ela prefere fingir que tudo isso não existe. É mais fácil para ela, essa mente materialista. Seguimos. Muitas escolas de ocultismo, especialmente na América, ensinam a desenvolver os poderes ocultos mediante o uso impróprio do que se conhece sob o nome de poder da vontade consciente. Essas escolas afirmam que o eu objetivo pode pedir e receber todas as coisas que desejar, impressionando por meio do poder da vontade ao eu subconsciente. Nos estados mais profundos de yoga, o estudante pode dirigir todas as coisas, porém não o faz desejando ou querendo no sentido que o mundo entende por esses termos, mas sim empregando a consciência da realidade que mora dentro de si mesmo. É por esse motivo que nas escolas superiores raríssimas vezes se emprega a palavra vontade. Bom, aqui eu tenho entendido, minha percepção é que ele está falando, e principalmente nessa época que fala muito de manifestação, ai caramba, você viu que as pessoas só querem manifestar dinheiro, abundância, coisa boa, e não estou falando que não deva, ninguém deveria manifestar pobreza, enfermidade, doença, né? Mas de onde vem isso? E
Da onde vem essa necessidade? E qual que é essa vontade? Por que ninguém manifesta a autorrealização íntima do ser? Por que ninguém manifesta se sacrificar na cruz como Jesus Cristo? Por que ninguém se manifesta em abandonar toda a riqueza que teve como Buda para meditar embaixo de uma figueira, despertar e tirar a humanidade da dor? Ninguém quer manifestar isso, não é assim? Ninguém quer manifestar o sacrifício de um trabalho espiritual. Porque a vontade que a gente tanto tem e quer manifestar é do ego, é da personalidade, é dos desejos. Então ele está falando aqui que, e até nas escolas de ocultismo, não estamos nem falando do mundo comum e corrente, das pessoas realmente que buscam algo espiritual e já estão até num caminho mais avançado, elas querem agora manifestar o trabalho espiritual, mas com ego. Elas querem forçar a que o mundo, a que o cosmos faça o que elas querem, em vez de elas se prepararem para o que o cosmos tem para ela, para o que essa inteligência divina tem para elas. Então, os grandes iniciados, os que aprendem, eles já se liberaram dessa parte mais pessoal, material da personalidade, e eles conseguem fazer isso. Eles conseguem fazer o que eles querem, mas eles já não colocam a sua vontade nisso. E se eles precisarem, eles usam a força do espírito que está conectado com a grande realidade para que as coisas se deem. Mas nesse nível que eles têm, a única coisa que eles querem é fazer a vontade do Pai. Está preparado o suficiente para que o que tenha que ser, seja. Então é uma boa reflexão que a gente tem que fazer. Por que eu estou buscando um trabalho interior? Por que eu estou buscando um despertar da consciência? Por que eu estou buscando algo que já não está mais lá fora, senão que está aqui dentro de mim? E eu tenho um desejo por trás disso, eu quero que alguma coisa aconteça, ou eu simplesmente estou me preparando para o que a vida tem para mim, para o que eu tenho que aprender. Será que eu quero ser mais inteligente que o professor mesmo, que sabe quais são as lições que o aluno precisa? Ou eu quero falar para o professor, eu quero essa e essa lição. Eu não quero saber disso, nem daquilo e nem disso. Então é realmente uma reflexão interessante. Raríssimas vezes se emprega a palavra vontade, porque a vontade de quem? Não é nossa intenção de maneira nenhuma perturbar a fé das pessoas, porém sugerimos que se o homem aprendesse a pensar interiormente, buscando o seu próprio reino do céu, poderia ler ali os livros originais dos grandes instrutores do mundo, cujas páginas jamais foram alteradas ou modificadas, porquanto nossos próprios livros de sabedoria não foram falseados pelo mundo de ilusão que nos rodeia. Como disse Maomé, toda nação será convocada a seu próprio livro ou Bíblia. Querendo dizer com isso que no futuro o homem aprenderá a distinguir o verdadeiro do falso quando realizar a união com seu próprio íntimo. Então não é que ele quer atacar ninguém, mas ele tem que falar as coisas como são, principalmente nesse nível onde a gente já está buscando ir mais além do bem e do mal, do certo e errado, né? Passar mais além disso. Buscar o nosso próprio reino do céu. Então imagina que aqui dentro, quando a gente puder realmente se desenvolver no trabalho interior, ter acesso aos livros, tal como os mestres escreveram. Que a gente pudesse rever realmente as palavras dos apóstolos, como eles falaram, como eles explicaram. Será que realmente estaria parecido com o que talvez esteja na Bíblia, no Corão, no Bhagavad Gita? E aprender realmente a estudando isso, não intelectualmente, não com a consciência, nos mundos internos, a poder ver o que realmente é verdade e não. E isso é algo que sempre prezei muito, gosto muito de ler, estudar muitas coisas, mas sempre com essa
esse análises crítico de que eu não gosto de comer as coisas inteiras. Eu não gosto de tragar, né? Porque um livro tá me falando que tudo parece. Nesse caso dos deuses atômicos eu gosto muito porque realmente, na minha percepção, no que é verdade para mim, no meu caminho, posso dizer que 99% das coisas aqui encaixam com a minha visão, com o que eu vou. Mas tem muito livro que, você lê e você tira dali uma joinha, uma outra coisa para entender, mas tem que filtrar muita coisa. Então isso é muito importante para você que está no trabalho interior. Não coma as coisas inteiras. Mastigue, medite, reflita, porque senão vai chegar alguém aí talvez que pareça muito superior, muito transcendido, muito guru, e você vai comer inteiro e o cara não tem boa intenção, ou talvez ele também esteja perdido, ou talvez... E é muito comum hoje em dia. Então, siga ao seu próprio ser. Siga a sua própria intuição, a sua própria consciência, mas estude muito, busque muito, pratique muito, para que você possa ter luz própria e possa então ver, separar essas coisas lá fora. Este livro trata também da saúde do corpo e da autoanálise. O estudante pode começar as práticas nele ensinadas, seja qual for sua idade, sem qualquer problema. 2 pontos importantíssimos do trabalho interior: que o nosso corpo esteja fisicamente, materialmente bem saudável e que a gente seja muito filosófico com nós mesmos. Aprendamos a analisar-nos. O corpo é uma forma composta de materiais procedentes de muitas e distintas fontes e períodos de experiências passadas e presentes. Os centros de força inferiores representam os períodos inferiores e nossa natureza animal estão situados na parte baixa da espinha dorsal. Os centros situados acima do umbigo representam os períodos de evolução e de consciência mais desenvolvidos. Os centros inferiores deverão ser convertidos em nossos servidores, não pela conquista, mas por controle. Se não conseguirmos controlá-los, então eles nos perturbarão e procurarão dominar-nos, convertendo-nos não em criaturas divinas, mas em bestas. O nosso corpo é composto de milhões, trilhões, não sei, de átomos. Alguns são muito antigos, outros são mais recentes. E são átomos que estiveram aí, estão aqui no planeta, já foram animais, plantas, pessoas, minerais, ar, água, fogo, não sei. E ele está falando dos centros de força, dos chakras. Então ele está falando que esses inferiores, né, até o centro emocional aqui, né, o chakra coxígeo, sexual e o emocional, esses 3 são animais, são talvez da época que nós fomos animais, que nossa consciência teve corpo animal. E os superiores, do coração, da garganta, do entrecenho, e também, tem o de cima, são humanos, são divinos. E que se nós deixarmos sermos controlados por isso, nos convertemos em bestas. Então, essas forças dos chakras é muito importante que a pessoa aprenda a equilibrá-las, ativá-las todas e sim passar de humanoide a humano, porque o humanoide é o que é dominado pelos chakras inferiores. Por isso que a gente tem que aprender a assimilar, a aspirar esses átomos divinos, esses átomos superiores, esses deuses atômicos, porque eles trabalham nesses chakras superiores, eles vão fortalecendo isso. Bom, lemos uma parte, esse capítulo é longo, não sei se a dinâmica que eu vou usar vai ser essa de ficar lendo toda a página, realmente, talvez eu tenha que ler antes e separar só algumas partes, mas bom, por enquanto estamos fazendo assim. Se você chegou nesse vídeo, se você está até aqui, compartilha comigo nos comentários o que você achou, que reflexão você tem. Se está de acordo, não está de acordo, conversemos. Se tem alguma pergunta, se gostaria de algum tema sobre o trabalho interior para fazer um vídeo,
compartilha com alguém que poderia gostar disso, dá um like, segue, ativa o sininho. Ajuda muito, principalmente que eu estou começando aqui, para que mais pessoas possam encontrar isso. E nos vemos no seguinte vídeo. Um grande abraço, boa noite.